Olá, meu nome é Marta. Vou convidá-los para uma reflexão do tema de hoje, que é cuide-se e se regenere. Mas, inicialmente, é importante mergulharmos ainda mais nessa atmosfera que o plano espiritual prepara quando desejamos conectá-lo ainda mais, nos colocando com atenção neste momento de sintonia, de paz, de amor, dedicando um pouco mais para nós, tornando-nos mais receptivos aos amigos espirituais, abrindo mais as nossas possibilidades de reflexão, de harmonização e de regeneração. Que possamos manter essa sintonia elevada durante esses momentos de diálogo fraterno, inspirados pela espiritualidade maior. Que assim seja. Então, um tema denominado Cuide-se e se regenere, neste momento desafiador para nós, né? De prevenção ao Covid-19. E o que é importante, assim, num primeiro momento, pensarmos, né, e retomarmos? Como é esse contexto, né? Esse contexto que nos convida a viver um dia de cada vez, ou um turno de cada vez, ou às vezes uma hora de cada vez, pela diferença que ele é para nós neste momento. Então, nós tivemos planos interrompidos, projetos interrompidos, ou tendo que alterar, ou tendo que adiar, nossas rotinas totalmente diferentes, nossos hábitos, e isso gera uma combinação de emoções como se fosse um caldeirão, né? Ansiedade, desânimo, apreensão, medo, estresse, uma sensação de depressão, enfim, é um misto de sensações frente a essa mudança repentina ou essas mudanças que acontecem desafiadoras ao longo do dia, né, daquilo que a gente se planeja e parece que não tem uma previsibilidade. E essa combinação de emoções pode desencadear, às vezes, raiva, tristeza, medo, trazendo como um mundo hostil, ameaçador e nos levando, às vezes, a nos isolar. Mas não é o isolamento físico ou o distanciamento físico que se prega pela prevenção à pandemia, né? Mas é o cuidado com o isolamento emocional, o distanciamento emocional, seja dos outros ou, fundamentalmente, um isolamento e distanciamento de nós mesmos. E tem se falado muito na questão da ansiedade, né? Muitos psicólogos trazendo dicas, cuidados com a ansiedade. E a ansiedade é normal que aconteça, né? Num momento como esse. Pessoas que já têm característica como essa tendem a ampliar a ansiedade. Ou aquelas que não tinham tão presente ou não lidavam bem com isso, passam a desenvolver também. Então, algumas dicas que são dadas em relação a poder administrar essa ansiedade do momento, né? Ter essa rotina, dentro desse contexto que nós estamos, desenvolver uma rotina para ter uma previsibilidade ao longo do dia. O seu hábito de se alimentar, né? Os horários para se alimentar, o horário para dormir. O dormir é importante, assim, vermos como tem estímulos à nossa volta que podem tirar o nosso sono, mas a importância de ter a rotina do dormir, né? Dos sons, da luminosidade, dos equipamentos eletrônicos, então nos disciplinar por horário de dormir.
do estudar, de ter o hábito de estudar, ou se já vem estudando, não se descuidar disso, desenvolver um hobby ou retomar um hobby que se tinha, por mais simples que possa parecer, mas é aquilo que lhe dá prazer, né? Pode ser costurar, pode ser ver filme, pode ser ler um livro, pode ser cuidar de alguma planta, enfim, aquilo que desencadeia um prazer fazer, né? Então, são hábitos que nos ajudam a ter uma rotina, até mesmo se movimentar, o não ficar parado, estagnado, em muito tempo em repouso. E isso pode levar ao quê? A cuidar de uma determinada peça da casa, de um armário da casa, de fazer um alongamento, enfim, de sair de uma situação muito tempo parada, né? De ter esses hábitos diferentes nessa nova rotina. E isso é muito importante porque essa combinação que nós podemos fazer também num aspecto de conciliar o ambiente de trabalho com o ambiente doméstico. Muitos de nós estamos trabalhando em casa, via remoto, via home office, e é desafiador. É desafiador conciliar o ambiente doméstico com o ambiente de trabalho, com a família, com filhos pequenos, muitas vezes, e isso às vezes fica mais ansiogênico, com mais ansiedade. E é muito importante ter presente que a nossa produtividade, talvez num momento como esse, ela não vai ser a mesma. Talvez as entregas que precisamos fazer talvez não sejam as mesmas, ou necessita de um pouco mais de tempo, de flexibilidade. O ambiente que nós estamos à nossa volta também, a gente às vezes precisa preservar. E negociar dentro do ambiente do lar os momentos desse trabalho, os momentos de reunião, né, de dividir os ambientes, de dividir os equipamentos, às vezes um equipamento, crianças estudando também, né? Então é um momento que nós precisamos ter muita negociação e compaixão conosco, perceber que nós precisamos ter compreensão com as nossas possibilidades, ternura e aliviar o nível de exigência. E, se for necessário, combinar com os colegas de trabalho também as limitações que se tem nesse momento, porque ele é diferente daquele ambiente que nós nos dedicávamos só para o trabalho ou só para casa. Então, isso tudo é uma questão de termos a possibilidade de nos dar colo. Colo no sentido de compaixão, de compreensão de nós nesse momento. O que nós podemos fazer, o que está a nosso alcance. E à medida que nós fazemos isso conosco, nós estendemos para as outras pessoas também. Fazemos as outras pessoas pensarem nas suas próprias possibilidades e limitações, seja dentro de casa, ou seja aqueles que compartilham esse diálogo virtualmente conosco. Fazer novas negociações. Podemos continuar trabalhando, mas talvez de uma outra forma, né? Porque se nós aumentarmos a pressão, o nível de exigência, nos desestabiliza também, e não só em indivíduo, mas no grupo, na coletividade. E isso é cuidar da nossa casa. Mas o que é a casa? É a casa física? É a casa física, torná-la mais habitável, harmônica para todos os que estejam ali, seja individualmente, seja em dupla, seja grupo da família todo, os cuidados que a gente precisa ter com ela para que ela se torne funcional para todos. Talvez não seja o momento de tê-la toda organizadinha, né? Porque todas as pessoas estão ali habitando ela e precisando que ela seja funcional para todos, que tenha um momento de relaxamento, que tenha um espaço de descanso, que mesmo do tamanho que seja, ela possa ser acolhedora a todos. Para um momento, por exemplo, de descanso, de relaxamento, de evangelho, de trabalho. Então, ela precisa ser pensada de uma forma para todos, né? E isso é a casa física, mas nós temos essa casa, a casa da nossa alma. Esse corpo revestido aqui, então tem o corpo físico, esse corpo que é uma casa também, que nós precisamos ter o cuidado na sua alimentação,
no seu descanso, no seu repouso, no seu movimento, na sua mobilidade, mas também aquilo que o habita, o eu, a alma, as nossas emoções, e isso é fundamental. Então, nós precisamos estar muito atentos aos estímulos que nos levam para fora da casa, que nos levam a estar desconectados disso, de não prestarmos atenção de como nós estamos, de como nós estamos nos sentindo. E não é à toa que existe a expressão "tá fora da casinha". Fora da casinha é o quê? Perdeu o equilíbrio, perdeu a conexão consigo mesmo. Então, nós precisamos, esse momento nos exige o quê? Voltar para dentro de casa. Seja voltar para dentro de casa, casa física, ou voltar para dentro dessa nossa casa, do nosso mundo interno, para nós cuidarmos mais. Então, que equilíbrio é esse que nós precisamos buscar? Do externo com o interno. E buscando um equilíbrio no essencial. No que é essencial para nós? E o essencial é o simples. É a respiração, é a reconexão conosco para nós sentirmos mais leveza, mais força interior para lidar com as circunstâncias. Então, esse é um momento de voltar para dentro da nossa casa e nos sentirmos bem com quem nós somos e permanecermos bem. Sentir-se bem quando quisermos, permanecer bem aonde estivermos e podermos manter esse estado bem frente a qualquer situação, frente às dificuldades que nós tivermos. E esse é um convite de estarmos voltados para dentro da nossa casa, sentindo-se bem e permanecendo-se bem. É o cuidar-se e o se regenerar constantemente. E aí, nesse sentido, é importante nós retomarmos o que é a dor, às vezes, que nós sentimos, e o que é o sofrimento, que faz com que esse equilíbrio fique instável. A dor, se nós formos pensar na questão física, né, ela é aquela dor que o corpo emite para o cérebro, né, e nós recebemos esse sinal que estamos tendo dor, do cuidado, às vezes, de nos posicionar, de alguma coisa ser feita, né, de cuidado. E o sofrimento é aquele sinal que é emitido para o cérebro, mas pela nossa percepção, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, que emite um sinal para o cérebro. E aí nós podemos ficar constantemente em sofrimento, dependendo da forma como nós estamos percebendo as situações, da forma como nós estamos sentindo e reagindo frente a elas, da forma como nós estamos pensando em relação a elas. Então, muitas vezes o sofrimento ele pode ser diminuído ou eliminado se nós mudamos a nossa forma de perceber, mudamos a forma de pensar, mudamos a forma de sentir as situações. Se nós ficamos remoendo circunstâncias, pensando e retomando constantemente aquilo que talvez nos incomode, de falas, de imagens, aquilo ali faz um constante sofrimento e intoxicação. E que talvez sejam coisas que não são reais. Talvez sejam coisas que, por nós estarmos com uma lupa, com uma lente alta em cima daquilo ali, toma uma dimensão, uma proporção muito maior do que é na realidade. E nós sofremos ali, focando somente naquilo. Então, a dor ela pode ser real, nós estamos sentindo no nosso corpo, né? E o sofrimento é algo que depende do prisma que nós olhamos para ele, do que nós sentimos em relação a ele. Então, o convite é como nós podemos nos sentirmos bem e nos mantermos bem nas circunstâncias desafiadoras que nós vivemos hoje. E aí é no aqui e agora,
Não é nos preocuparmos, eu tenho que ser hoje feliz o dia todo, eu tenho que ser assim por a semana toda. Não, é aqui e agora, neste momento. É o orar e vigiar, né? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? Ou como é que eu consegui me sentir, aquele sono durante a noite, né, a cabeça no travesseiro, como é que eu fui durante o dia hoje? Para eu me revisar, me revisitar e ver como é que eu posso agir e lidar com as circunstâncias no dia seguinte, com as pessoas no dia seguinte, ou com as circunstâncias do meu lar, ou com os estímulos que vêm de fora, para não me abalar tanto. Eu preciso me sentir bem, dentro das minhas possibilidades. E isso faz com que nós precisemos nos conectar, buscar essa força e essa leveza que está dentro de nós, algo divino. E vem do respirar, do nos alegrar, do nos animar e termos uma alegria de conectar conosco mesmo, com esse divino que tem em nós, que nos dá colo, que nos dá ternura, que nos alivia o fardo, que nos desperta esperança, que nos desperta fé. Então, são pequenos momentos, às vezes, seja numa oração, seja numa meditação, seja em buscar algum filme que nos eleve, que nos desperte uma alegria, uma confiança extrema na vida, numa leitura, num vídeo, que tem tantos vídeos hoje, tantas lives hoje, que estão à disposição para essa reconexão naquilo que eu acredito realmente, e agora que eu estou sendo colocado à prova, o que eu estou fazendo com isso? Com esses ensinamentos, com essa crença, e poder me fortalecer, e poder me sentir bem frente, às vezes, a uma palavra desagradável emitida a mim, frente a alguma coisa que não está acontecendo como eu quero, que eu queria que fosse de um jeito e não é, que eu estava programado para fazer tal coisa e aí acontece uma circunstância e não acontece, eu perco, enfim. E o contexto, a nossa volta social, que pode também nos desafiar. Circunstâncias que são inesperadas ou que podem agravar mais, e todos nós estamos sendo expostos nesse sentido para ver como nós vamos lidar com essas situações. Vamos nos apoiar internamente e apoiar uns aos outros para um bem comum. Porque esse movimento de nos sentir bem, de nos recolher, de procurarmos nos equilibrar, estar mais estável e não nos desestabilizar ou ficar tão abalado facilmente com as coisas, para olhos de alguns pode incomodar. Pode incomodar porque parece assim que as circunstâncias não está sendo dada importância como deveria. Está no mundo da lua, não está prestando atenção no que está acontecendo, não está dando a devida importância. Mas não, o fato de nós cuidarmos dessa nossa casa interna, de não deixar de fazer a leitura do que está acontecendo, ou a leitura nossa internamente, né? De perceber exatamente o que pode estar acontecendo, aquilo que me incomoda, aquilo que está acontecendo no mundo, mas eu perceber isso, respirar e perceber que isso é uma visão do mundo material, é uma visão do mundo concreto, e que o espírito é muito mais além disso, e nesse momento eu estou desempenhando um papel, e que, como é que eu estou desempenhando um papel nesse momento? Isso é muito sábio. A gente se distancia um pouco, olha e vem com mais assertividade, com mais precisão de como é que a gente precisa atuar. A gente pode pegar e sair atropelando tudo e ficar na mesma energia, no mesmo padrão, e não contribui nada, não contribui para nós, para a gente perceber como é que poderia ser diferente. A gente poder fazer algo novo, se reconstruir frente àquela situação. E isso é se regenerar. É se desconstruir, voltar, se renovar em energia e
enfrentar as novas situações, que podem ser boas, podem ser situações agradáveis que a gente às vezes nem aproveita tanto, porque a gente fica acelerado e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não se dá a oportunidade de aproveitar belos momentos de silêncio, belos momentos de conversar à mesa, de desligar aparelhos e pela primeira vez parar para conversar sobre uma situação que talvez esteja deixando alguém aflito, com dificuldade. Às vezes só o fato de conversar parece que se dilui aquela densidade e cria uma rede de apoio fantástica. Eu não estou só. Eu não estou só. E no momento que isso acontece, parece que se abre um campo amplo no horizonte para pensar em possibilidades, de se reinventar, de encontrar caminhos, de fazer conexões com outras pessoas e de criar grupos de ajuda, de apoio, seja para nós, com humildade, seja para as outras pessoas. E quando eu digo que isso às vezes pode incomodar, é porque isso exige um esforço tremendo. Isso é um esforço diário de nós podermos voltar, se renovar, ter humildade em perceber limitações e se fortalecer em frente. Mas se eu posso fazer isso, eu posso provocar no outro o que ele também pode fazer. E não é uma questão de exemplo de sair falando, é a questão da atitude. Isso não se fala para ninguém, isso a gente precisa agir, atuar conosco. E às vezes pode parecer assim, puxa, mas se a pessoa pode fazer, eu também posso. Então não é aquele movimento, se eu não consigo, eu puxo os outros para baixo. Não, é o contrário. Se eu consigo, o mínimo que seja, eu estou procurando instigar que as pessoas também possam fazer. Do melhor que elas puderem, do jeito delas, das crenças que elas tiverem. Então, esse movimento ele é contagiador. Primeiro, nos preocupemos com essa nossa casa interna. Como é que nós estamos cuidando das nossas emoções? Como é que nós estamos nos renovando em relação a elas? Hora a hora, turno a turno, dia a dia. E isso é fundamental. Então, é como se nós estivéssemos cuidando da nossa imunologia. Nós sabemos que a questão emocional, ela reflete muito na questão da saúde física. Então, da mesma forma que as nossas células, o nosso organismo, quando ele é invadido por alguma energia diferente, as outras células, os glóbulos, né, eles correm para proteção. Eles correm para fazer uma distinção de que natureza é aquela da invasão, procuram extinguir, expulsar, cercar. E a nossa imunologia da nossa alma, desse nosso emocional, ele funciona parecido também. Porque o desconforto que vem e que é percebido pelo ser, ele também precisa ser detectado pela percepção, ele precisa ser compreendido, entendido e se regenerar. E é o mesmo movimento que as nossas células fazem. Então, nós estamos sendo exercitados para cuidarmos da nossa imunologia emocional e espiritual. E podemos exercitar isso sozinhos, podemos convidar o ambiente familiar a fazer isso, emitindo bons pensamentos, oração, evangelho no lar, assistindo palestras, enfim. Mas usar essa nossa capacidade de perceber, de estarmos atentos, de vigiar, de entender e de regenerar, de se reconstruir, de se renovar, de sair melhor nessa versão. Nós sabemos, né, que o Livro dos Espíritos, todas as obras básicas, os 5 níveis de planeta, né, de evolução planetária. Então, nós temos os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, de regeneração, felizes e celestes. Então, cada um aqui, se a gente fosse dizer um número, né? A versão 1, primitivo, a versão 2, provas e expiações, a versão 3, regeneração. Então, nós estamos sendo convidados a desenvolver a nossa versão ponto 3. Ponto 3 de evolução espiritual.
de nos regenerar agora para a versão 1.3, né? A versão regenerada. E esse é o exercício de se cuidar, de se regenerar, de sair melhores do que nós fomos até agora. De atenção, de observar nossas ações e as nossas reações. E são todas leis morais, né? A lei da ação e da reação, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da sociedade, do amor, da caridade. Mas isso é sendo trazido para o prático, para a aplicabilidade aqui e agora. E é a hora que a gente aprende. O nosso tempo já está se escoando, já está se encaminhando para o término. E eu quero convidá-los a fazer esse exercício de se conectar, de sentir essa força, essa leveza dentro das possibilidades de cada um e de se regenerar. Então, da forma como se sentir mais à vontade, confortável, aonde estiver, fechando os olhos ou não, nós vamos nos encaminhar para uma prece final, mas convidando, neste momento, a observar a sua respiração, uma respiração suave, uma respiração leve, cuidadosa, sentindo o ar entrar pelas narinas, perpassar pelo organismo e retirando tudo aquilo que não nos serve mais. Uma limpeza pelo ar que respiramos. A bênção de respirar e de expirar. E vamos focando a nossa atenção no centro do nosso peito. Inspirando e expirando. E o peito, vamos sentindo como se estivesse um pontinho muito pequeno, luminoso. Um pontinho luminoso no nosso coração. E ele como se fosse se aquecendo. Se tornando mais luminoso, mais e mais luz, mais e mais calor, mais luz, mais leveza, mais alegria, mais amparo, mais amor, que não cabe mais no nosso peito. Ele extrapola, ele envolve todo o corpo. Uma luz muito linda, um calor agradável, como se fosse um abraço em todo o nosso corpo. E ele se expande para a peça da casa, do local onde estamos. Se expande ainda mais, vai além desse ambiente físico e se conecta com tantas outras luzes belas, amparadas, ligadas à espiritualidade maior. Respiramos fundo e sentimos a paz, a alegria, sermos filhos de Deus. Uma grande rede conectada, regenerada, de braços abertos para um mundo novo, um mundo de cooperação, de solidariedade, de palavra amiga, de mão estendida, um mundo novo para todos os seres. Que possamos guardar esse sentimento, essa sensação em todos os instantes da vida. E quando nos sentirmos um pouco abalados, voltemos a visitar o coração,
voltemos a visitar essa luz, essa rede de apoio que a espiritualidade tem sempre à nossa disposição. Obrigada, Pai, e fiquemos em paz. Que assim seja. Obrigada.